Te agradecemos, Espírito Santo do Senhor, porque o Senhor está aqui presente neste lugar. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, porque das Tuas mãos nós recebemos. Aonde o Senhor está, onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. E nós somos livres para habitar o esconderijo do Altíssimo. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade em nossas vidas, o Senhor tem liberdade para estar atuando em nossos corações nessa noite. Que as nossas vidas se desprendam de outras coisas e que as nossas mentes sejam levadas ao cativos ao conhecimento de Cristo, ao conhecimento pleno da glória e da graça do Senhor Jesus. Espírito Santo, toca em cada um de nós. Toca em cada um de nós. Toca em cada um de nós. Precisamos do mover do Senhor no nosso coração, nas nossas vidas, porque nós somos o templo da habitação do Senhor. E este templo precisa ser cheio de louvor, cheio de santidade, cheio de fogo, cheio de glória. Que a unção do Senhor, que quebra todo jugo, seja sobre as nossas vidas, esteja em nós. Que o Senhor esteja preparando um caminho em nossos corações para receber da Tua palavra. Palavra do Senhor que nos conduz aos Teus propósitos, nos conduz ao Teu destino. Cumpra, Senhor, em nós as Tuas promessas. No nome de Jesus. Amém. Pode sentar no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Nós vamos ler a partir do versículo 12, dando continuidade na nossa série do sonho ao destino. Eu tive que rapidamente dar uma olhada ali. Sabe que dá um branco aqui agora assim? Para onde nós vamos mesmo? Nós estamos no destino, vamos para lá. A palavra do Senhor em Gênesis 37, a partir do versículo 12, diz assim: Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. E Israel disse a José: Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: Quem é que você está procurando? Ele respondeu: Procuro os meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os seus rebanhos? Respondeu o homem: Eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: Vamos a Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e se encontrou perto de Dotã. Mas eles viram de longe e antes que chegassem planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: Não lhes tiremos a vida. E acrescentou: Não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa,
Arrancaram-no e jogaram no poço que estava vazio, sem água. Amém, queridos? Queridos, eu sempre costumo dizer o seguinte: existe um tempo em que o profético ele precisa deixar de ser profético e se tornar algo pleno, se tornar uma realidade, se tornar algo concreto. Não que o profético não seja algo concreto, mas o profético ele chama a existência algo que não existe. Então, quando ele se torna uma realidade, não há necessidade mais do profético naquela área. Eu não sei se você consegue compreender isso comigo. Eu quero dar um exemplo bem claro para você entender. Quantos aqui de nós já declaramos que o Senhor é o Senhor dessa nação? Aí pergunto eu, tenho certeza que você vai dar a resposta errada. O Senhor é o Senhor dessa nação? Não. Nós oramos profeticamente até que isso aconteça. É interessante que o Salmo diz que... deixa eu lembrar do Salmo aqui agora. Bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor, e também abençoados aqueles que são chamados pelo seu nome. É mais ou menos parafraseando o texto. São duas circunstâncias: o Senhor ser o Deus da nação e o Senhor ser o nosso Deus. São duas coisas diferentes. Eu quero que você compreenda isso, por quê? Porque profeticamente, sim, nós declaramos que a nação é do Senhor Jesus. Mas, no entanto, para você entender isso, nós temos um feriado em outubro. Certo? Que não é feriado por conta do Dia das Crianças. E isso é uma declaração plena de que o Senhor não é o Senhor da nação, mas Ele é o Senhor das nossas vidas, e a nação, ela é abençoada por conta dos filhos dEle. Amém? Então, existe um momento em que o profético, ele precisa se tornar realidade, se tornar pleno. Então existe a individualidade e a coletividade. No indivíduo, o Senhor é o nosso Senhor, mas como coletivo, não. Porque toda a nação ainda não é entregue ao Senhor Jesus. Então, o profético, ele precisa tornar realidade o propósito. Ele precisa tornar realidade o sonho, o destino. Então nós recebemos profeticamente algo de Deus e nós caminhamos para aquele destino. Nós caminhamos para o propósito do Senhor. Nós caminhamos para o sonho do Senhor. Porque se você ainda não entendeu desde a semana passada, do sonho ao destino não é o seu sonho, mas é o sonho de Deus para as suas vidas. Porque o sonho fala de um propósito, um sonho fala de estabelecer um destino, que é o que nós estamos conversando nessas 10 semanas. E o que vai concretizar isso em nossas vidas é o nosso caráter e as respostas que o Senhor obtém de nós. As respostas que nós damos durante todo o processo. Partindo disso, então, o meu caráter, o seu caráter, o nosso caráter, ele precisa estar moldado pela palavra do Senhor, que diz Romanos capítulo 12, que não é para nós estarmos moldados de acordo com este mundo, mas nós precisamos ter uma mente renovada, e essa mente renovada, ela vem pelos propósitos do Senhor, ela vem através da transformação da nossa mente, a transformação do nosso ser, do nosso caráter, pela palavra do Senhor, e também aquilo que nós respondemos durante os processos. Quais são as nossas atitudes durante os processos? Quais são as nossas respostas ao Senhor? O que nós respondemos para Ele durante todos esses processos, que são os testes nos quais nós passamos pelas nossas vidas. E as respostas precisam estar
de acordo com os anseios do Senhor Jesus. E um desses processos é o poço. E eu quero conversar um pouquinho com você a respeito desse poço. Nós lemos aqui na palavra do Senhor que José ele foi lançado pelos seus irmãos dentro de um poço. E queridos, qual é a condição de estar no poço? O que te levou para dentro do poço? Por que o que te levou para dentro do poço? Vamos tirar o José um pouquinho da cena e vamos nos colocar lá dentro? O que nos leva a viver um poço? O que nos leva para o fundo de um poço? Será que é por conta de nós olharmos para nós mesmos e nos acharmos vítimas de tudo? Porque nunca a culpa é nossa. A gente sempre tem alguém para culpar. Porque, sei lá, né? A culpa não é minha, a culpa pertence aos meus pais, que não dedicaram o amor no qual eu precisava, não me valorizaram do jeito que eu precisava. A culpa é do meu patrão, que não me dá as oportunidades que eu necessito para crescer dentro da empresa. A culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa, a culpa é sempre de alguém. Mas, será que as suas atitudes, de certa forma, não contribuíram para isso? Nós lemos do versículo 12 ao 24, mas deixa eu buscar aqui algo no versículo 2. No versículo 2 do capítulo 37 está escrito dessa forma: esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Numa outra versão diz que José ele trazia ao seu pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. E isso, queridos, ia de certa forma fazendo com que os irmãos de José tratassem José como eles tratavam. Eles iam ficando cada vez mais enfurecidos com José. Se você seguir todo o capítulo 37, você vai ver várias vezes isso. Que José trazia algo e os irmãos ficavam enfurecidos com ele. José trazia algo e os irmãos ficavam enfurecidos com ele. Será que as condições que nós passamos muitas vezes nas nossas vidas, ela não está relacionada conosco mesmos? Do que relacionado com outra pessoa? Do que relacionado, porque o fulano, porque o beltrano, porque as situações estão assim, porque eu não consigo isso, porque nem Deus me ama. E às vezes a gente culpa até o diabo. Vou contar uma história para vocês. Tinha uma parede. O diabo foi lá, pegou o dedinho dele, colocou no mel e passou na parede. Aí veio uma mosca, sentou naquele mel. Uma lagartixa que estava passando por ali viu e abocanhou a mosca.
E enquanto isso, um gato que estava passando olhou aquela lagartixa e foi lá, abocanhou aquela lagartixa. Aquela casa estava com a porta aberta e tinha um cachorro passando pela rua. E o cachorro, naquele movimento, viu aquele gato, foi lá e estraçalhou o gato. O dono do gato viu tudo acontecendo, foi lá e matou o cachorro. O dono do cachorro também viu, foi lá e matou o rapaz. O cara foi preso, foi levado para julgamento. E naquele diz que todo mundo querendo saber o que havia acontecido, alguém bateu lá a mão e disse: ei, eu sei de quem é a culpa. Falei, então nos conta de quem é a culpa. A culpa é do diabo. E nisso Satanás mete o pé lá e diz assim: ei, peraí, eu só passei o mel na parede, o resto foi por conta deles. Às vezes nós caímos nas armadilhas de Satanás porque nós damos atenção para ele. Queridos, o versículo 18 ele traz assim: quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe, antes que ele se aproximasse, e planejaram uma forma de matá-lo. A palavra do Senhor declara que os irmãos de José reconheceram José de longe. E por que reconheceram José de longe? Por causa do seu presente, por conta da roupa que ele usava, por conta da túnica que ele usava. Eles viram de longe e perceberam então José chegando. Por conta de um presente que ele havia recebido do pai, ele foi reconhecido. Sabe que aquele presente que José recebeu de Jacó, ele apontava para o dom de Jacó? Queridos, o Senhor, Ele nos dá um dom, Ele nos dá um presente, amém? E eu vou dizer algo para você: nós somos reconhecidos pelo dom que o Senhor nos dá. Nós somos reconhecidos de longe pelo presente que o Senhor tem entregado para as nossas vidas. Quando as pessoas olham para nós, elas enxergam o dom que há em nós. Quando as pessoas olham para você, ela enxerga a unção que está na sua vida. Ei, eu vou dizer uma coisa: você sabe o que Jacó sentia? Quando José usava aquela roupa, ele sentia orgulho do seu filho. Ele se alegrava em José usar o seu presente. E eu vou dizer para você, o Pai Celestial, Ele se agrada de nós quando nós usamos o dom que Ele nos dá. Ele se orgulha de nós, porque o Pai é glorificado quando nós mostramos, quando nós usamos o presente que Ele nos dá, o dom que Ele nos dá. Só que tem uma coisa: como que você usa o dom que o Senhor tem dado para você? Como que você usa o presente que o Senhor tem entregue nas suas mãos? Um dos motivos da fúria dos irmãos, a ponto de lançar ele naquele poço, era a forma no qual José usava o seu presente. E cada vez que José usava o seu presente, os irmãos ficavam: não gosto disso. Não gosto disso. Eu vou dizer algo para você: José, ele já estava no poço antes dos irmãos jogarem no poço. Ele já estava dentro de um poço.
Porque ele já convivia com a fúria dos seus irmãos dia a dia, com a desconfiança deles e tudo mais. Ele já estava no poço antes mesmo de entrar no poço. Será que se José tivesse tido, está certo, professora? Está certo isso? É que soa tão estranho, né? Houvesse tido, acho que pior, né? Considerável, então vamos tivesse mesmo. Será que se José tivesse tido uma atitude diferente para com seus irmãos, os seus irmãos também teriam uma atitude diferente para com ele? Ou será que os irmãos de José, eles agiam porque eles eram assim no seu interior também? E isso seria independente daquilo que José fizesse ou não, e que também eles precisariam ser tratados. Eu estou fazendo um balaio aqui, jogando todo mundo no mesmo pacote, não sei se você está percebendo. Por quê? Porque enquanto eu olhava para essa ministração, o Senhor ele falou 3 coisas comigo. Que existe um poço aonde nós mesmos nos colocamos, existe um poço aonde as pessoas nos colocam ou querem nos colocar, e existe um poço fora do poço. E sabe o que o Senhor foi mostrando? Que estava todo mundo dentro de um poço aqui? Está todo mundo empoçado. Mas no final nós vamos tirar todo mundo do poço, amém? Será que de uma forma ou de outra, nós não estamos envolvidos dentro de um poço, estando dentro ou fora dele? Gostaria que você fosse pensando nisso. Mas voltemos aos fatos. A primeira coisa que os irmãos de José faz com ele é tirar a capa dele. A hora que José chega, eles vão igual carniceiro para cima. E despedaça tudo aquilo. Perceba uma coisa. Não foi, e nunca foi, e nunca seria o pai de José, Jacó, queria retirar a túnica de José, queria retirar o dom de José, o presente de José. Eu sempre digo algo, quem me conhece há mais tempo, que é só as duas aqui, eu sempre digo isso. A unção que o Senhor coloca na sua vida, Ele nunca vai tirar. Diga assim comigo, a unção que o Senhor coloca na minha vida, Ele nunca vai tirar. Nunca. Nunca vai tirar. Saul, você conhece bem a história de Saul, primeiro rei de Israel. Chegou um momento que ele pegou um rumo diferente. E outro rei foi escolhido no lugar dele, Davi. E os amigos de Davi, os parceiros de Davi, os parça, como a gente diz lá em São Paulo, de Davi, falaram, vamos para cima de Saul, vamos acabar com ele, porque Deus já entregou o rei nas tuas mãos. Eu não. Eu nunca vou tocar no ungido do Senhor. Deus que trate com ele. Deus colocou ele aí, Deus que faz o favor de tirar. Eu estou fora dessa. E qualquer um que colocar a mão em Saul vai morrer. Davi, mas Saul, ele está fora da casinha, não importa. Deus ungiu ele, ele vai morrer com essa unção. Davi, mas Saul é um endemoniado. Tá cheio de demônio, mas tem unção também. Não vou mexer no cara. Porque se eu mexer nele, eu vou me entender com o Senhor depois. Então deixa que o Senhor se vire com ele. Aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos, Ele nunca vai tirar. No entanto, nós percebemos aqui que os irmãos de José tocaram nisso. E apagaram momentaneamente aquilo.
Querido, talvez você tenha, por exemplo, um dom profético na sua vida, mas a maneira como você se pronuncia, ou a maneira que você se coloca nesse dom profético, a maneira no qual você apresenta isso para os seus irmãos, isso pode estar enfurecendo os seus irmãos. E vai chegar um momento que esse dom ele vai ser sufocado pelos seus irmãos, porque não vão dar nem atenção mais. Sabe, talvez esse negócio de gravar às vezes é bom, mas por outro lado fica meio assim, né? Lá na Nova Zelândia, se não é aqui no Brasil, lá na Nova Zelândia, um chefe de departamento chegou para um funcionário e disse assim, ou melhor, um funcionário chegou para o seu imediato e disse assim, olha, eu não compreendi tal situação, poderia me explicar de novo? Mas eu já não te falei isso. Você já não foi treinado para isso? Como você não sabe fazer isso? Aquela pessoa tem uma unção, uma autoridade, mas a maneira como ela se apresenta para uma outra pessoa acaba minando a sua autoridade. Você consegue compreender? Vamos trazer isso para o âmbito da igreja. Eu gosto muito de citar exemplo de música, né? Então vou pegar os irmãos aqui do louvor aqui. Né? Me perdoa aí, tá? Vou pegar, agora citei, vamos lá. Vou pegar minha filha que fica mais fácil. Daí a Branca, depois a gente conversa. Servindo ao Senhor. Mas você não consegue alcançar o tom tal e tal, não sei o que e tal, porque eu faço melhor. Ei, quem deu o dom, quem deu o presente, que cuide. E eu vou tentando achar um espaço para pegar o meu irmãozinho em Cristo, a pessoa que trabalha comigo, ou seja, em qualquer outro lugar, eu vou pegar um espaço e primeiro posto que eu achar, eu jogo dentro. Ou eu uso o presente que o Pai me deu para me colocar acima dos meus irmãos, ao invés de servir os meus irmãos. Queridos, a nossa oração, ela precisa ser dia e noite. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Então, às vezes, existem poços que nós nos enfiamos nele. Mas também tem poços, como eu havia dito aqui, tem poços que tentam nos colocar ou nos colocam lá dentro. Acompanhe comigo o versículo 31 até o versículo 35. Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José, e a mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho, e continuou a chorar por ele.
Sabe, queridos, tem postos que as pessoas tentam colocar outras pessoas. Foi o que fizeram com Jacó. Envolveram Jacó em postos de mentiras. Mexendo com a sua mente, trazendo convicção do inferno para a vida dele. E, queridos, convicção do inferno traz condenação. Jacó, ele foi convencido da morte do seu filho. Foi tão convencido da morte do seu filho que ele não via outra solução para a vida dele a não ser morrer também. Eu vou morrer. Eu vou chorando para a sepultura junto com meu filho. Agora, imagina isso, queridos, 22 anos, até ele encontrar Jacó novamente, José novamente, 22 anos vivendo um poço de mentiras, vivendo uma angústia no seu coração, achando que seu filho havia morrido. Por quê? Porque Satanás, ele tenta definir as perspectivas das pessoas. Ele tenta trazer convicção do inferno para a vida das pessoas. E trazendo essas convicções, ele traz condenação. Ele vai trazendo mentiras para a sua vida. Ah, você não merece, o pai não está de olho em você. Olha como que o diabo faz. Olha o que o diabo faz. Cara, isso vem cá. Vamos fazer um teatro nós dois aqui. Tô batendo papo com o Thales. E aí, tudo bem? Ótimo. Tá. Seu time perdeu hoje e tal? Perdeu, rapaz. Perdeu? Perdeu. Que time você torce? Flamengo. Flamengo? Perdeu mesmo? Perdeu mesmo. Ontem, né? É. Olha aí. Estamos conversando, Thaleson e eu. Por algum motivo, sabe-se lá qual, o diabo ele consegue enfiar na mente do Cacá que nós não gostamos dele. Aí não estamos batendo papo aqui, eu e ele, falando do Flamengo, né? Perdeu. Meu time ganhou, diga-se de passagem, tá? 3-0 em cima do Corinthians. E aí a gente começa a conversar e, brincando, a gente sorri. E no que a gente sorri, o Cacá ele passa. E a gente sorri e meio que olha para ele, mas não está olhando para ele. Aí ele já pensa assim, tá vendo? Estão rindo de mim. Obrigado, Thales. Eu sabia que esses dois não gostavam de mim. Olha lá. Só foi eu entrar, eles já começaram a fazer piadinha e rir da minha pessoa. Aí a pessoa, ela fica amargurada, ela entra em flagelo, ela se condena porque, ninguém gosta de mim, ninguém me ajuda, ninguém olha pelas decepções da vida que eu passo, eu sou uma pessoa horrível, ninguém faz nada por mim. Aí já começa, eu vou numa vigília, o irmão do lado é batizado com o Espírito Santo, eu não. Então nem Deus gosta de mim mais também. Percebe como Satanás ele vai trabalhando na mente das pessoas, trazendo convicção do inferno para ela, e essas convicções vai trazendo junto condenação, e vai levando a pessoa cada vez mais para o fundo de um poço de mentiras, porque está querendo colocar aquela pessoa dentro daquilo. E Satanás começa a operar, começa a fabricar essas mentiras para convencer as pessoas. Porque foi assim com Jacó. Foi fabricado
olha, vamos pegar as túnicas, a túnica, ali já era vaso, porque já virou pedaço, né? Vamos manchar ela com sangue de um bode, para que o pai acredite de verdade nessa mentira, que é a morte de José. Vamos fabricar algo aqui para que ele creia. Ah, queridos, e como nós conseguimos crer nas falcatruas de Satanás? A gente compra a ideia, rapidinho está amarrado no nome de Jesus. Mas a gente se convence de uma forma tão rápida. E as promessas do Senhor parece que são muito distantes de nós. Mas quando o diabo apresenta algo para nós, realmente, eu sou fracassado e deu. Jacó, 22 anos, vivendo uma vida, crendo piamente, que seu filho havia morrido. Mas tem um poço fora do poço. As pessoas que vivem fora do poço, mas estão dentro de um poço, que são os irmãos de Jacó. Quem era José? Ele nasceu primeiro ou até então ele nasceu por último? Ele nasceu por último, ele era o mais novo. Então entendemos que os seus irmãos eram mais velhos, eram maduros. Eram os irmãos mais maduros. E mesmo que José, na sua atrapalhada toda, eu como irmão maduro, eu preciso tentar amadurecer o meu irmão mais novo. Só que não, eles arquitetaram um jeito de sumir com José. Um plano para derrubar José. Eles arquitetaram um plano para convencer o pai que José estava morto. E se você leu bem o texto junto comigo, o texto diz assim, que eles mataram um bode, mergulharam a capa de José naquele sangue, e fizeram o quê? Enviaram para Jacó. Eles nem foram lá contar para o pai o que tinha acontecido, o que supostamente eles inventaram, o que aconteceu. Eles mandaram um recado, leve daqui lá para o pai, diz que nem fala nada, deixa eu tirar, só pergunta se é do filho dele, e deixa o resto por conta. O melzinho está passado. Aqueles rapazes tiveram que planejar tudo isso e não tiveram nem coragem de ir lá falar com o pai, e também tiveram que conviver isso nos seus corações durante 22 anos, mentindo para o seu pai. Então veja bem, não estava todo mundo dentro de um poço? Calma. Por que eu digo que estava todo mundo dentro do poço? Quando eu ministrei aqui da vez passada, eu joguei aqui algo a respeito de José e os seus irmãos. Eu falei da outra vez que ministrei, que a família de Jacó tinha um problema. Porque eles estavam olhando para a unção, os irmãos estavam olhando para a unção de José, ao invés de olhar para a sua própria unção. Estavam olhando para o presente, para o dom de José, ao invés de estar também olhando para os seus próprios dons. Eu vou dizer algo, o propósito que o Senhor tinha com José, ele era muito maior, muito mais pleno do que simplesmente, em aspas, nós vamos ver isso durante o caminho, do que salvar a nação da fome. Mas ele tinha um propósito com toda a casa de Israel, um propósito que alcança os nossos dias. Porque se tivesse dado tudo errado ali, como que apareceria Jesus na história? Então, queridos, o que começa a acontecer aqui, agora que eu vou relatar para vocês,
profeticamente é uma mudança que acontece na vida de todos. E olha que interessante, porque a casa de Israel representa a igreja, somos nós, e às vezes nós como casa de Israel, nós tá meio assim também, né? Um olha para o outro olha para cá e tal, e precisamos cada um cumprir o nosso papel para que todos nós possamos sair desse poço. O versículo 21, versículo 22, está escrito assim: quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhes tiremos a vida, e acrescentou: não derramem sangue, joguem naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Diga assim: a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Rúben, o mais velho, o primogênito, aquele que deveria cuidar dos seus irmãos, ele nessa hora, num relance, a unção dele floresce, ele diz: olha, peraí, calma, muita calma nessa hora, não vou matar José não, deixa ele aí, porque a intenção de Rúben era levá-lo de volta para a casa do pai. Que seja qual for o seu poço, nós temos um irmão mais velho sobre nós, o primogênito entre muitos irmãos, que ele tem o interesse de sempre nos tirar de um poço, de nos tirar de um abismo e nos levar de volta para o nosso pai. Amém? Queridos, a intenção do Senhor Jesus é nos tirar do lugar aonde nós estamos, seja ele qual for, e nos levar para um lugar de maior intimidade com o Pai, de intensa intimidade com o nosso Deus, com o nosso Abba. Era isso que Rúben projetou naquele momento, e é isso que Jesus ele faz com as nossas vidas. Vem cá, vê comigo outra coisa aqui, versículo 25 até o 28. Enquanto você procura, eu vou tomar uma água. O versículo 25 até o 28 diz assim, presta bem atenção: ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá, diga comigo, Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é o nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Judá, ele entra para ser o intercessor, ele usa a sua unção para ser o intercessor de José. Quem é o leão da tribo de Judá? 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 Ele é o nosso intercessor. Ele está dia e noite, queridos. A palavra declara que o Senhor Jesus, o nosso Messias, o nosso Senhor, Ele é o nosso intercessor dia e noite junto ao Pai. Judá, de onde veio o Messias? E olha aqui que interessante, o versículo 29 até o 31. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram o bode, mergulharam no sangue a túnica de José. Quando tudo aquilo aconteceu, Rúben chegou e disse: então vamos fazer o seguinte,
vamos matar um bode e colocar a túnica de José no sangue desse bode. Isso profeticamente aponta para Levítico 16. Levítico 16, você vai encontrar lá o bode da expiação, que era sacrificado ao Senhor no lugar do pecado da nação, no lugar dos culpados. Então, quando eles sacrificam aquele bode, eles estão mostrando que todos eles são culpados. José, a turma toda é culpado, os irmãos todos são culpados e precisa de ser livres daquela culpa. E a palavra do Senhor declara que o Senhor Jesus se fez expiação em nosso lugar, para nos tirar de qualquer culpa, para nos tirar de qualquer condenação, para nos tirar de qualquer poço. Romanos 8, versículo 1 e 2 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu vou repetir que você não entendeu. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ah, mas José saiu do poço e foi vendido para o Egito, foi vendido para os ismaelitas e vai para o Egito. Se o Senhor tem um propósito para as nossas vidas, se o Senhor tem um destino para as nossas vidas, e Ele tem, a palavra do Senhor diz que Ele age em todas as coisas, mesmo que se Ele não quisesse que nós não estivéssemos ali naquela hora, mas já que estamos, Ele vai agir nisso, vai cooperar nisso, para nos levar para onde nós devemos ir. Porque é melhor ir para o Egito vivo do que ficar no poço morto. E a palavra então declara que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E não só os que amam, mas dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ah, o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. O Senhor tem um destino para as nossas vidas. O Senhor tem uma promessa, e essa promessa, ela vai se cumprir. A palavra do Senhor ainda declara, em João 3,17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Por mais que os poços da vida venham para nos condenar, venham para nos matar, o Senhor diz: não, eu tenho um propósito para a sua vida e você não vai ficar nesse poço. Eu estou aqui para salvar você, e não para condenar você, mas para tirar todo o jugo, toda a condenação sobre a sua vida. Gostaria que você ficasse em pé no nome de Jesus.